Olá, queridos, graça e paz, aqui é o Pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí embaixo para se inscrever. Tem um sininho aí do lado para você ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal. Então clica aí também no sininho e você será notificado aí em cada novo vídeo que nós aqui colocarmos no canal Ouvir pela Palavra. Também quero pedir que você compartilhe os nossos materiais, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe aí na sua rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, os nossos vídeos, nosso material aqui do canal Ouvir pela Palavra, e você vai nos ajudar aqui a fortalecer o canal Ouvir pela Palavra. Nós estamos aqui no canal Ouvir pela Palavra também, ofertando a possibilidade de você fazer o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo. Manual do professor melhorando a performance das aulas na escola bíblica dominical. Se você deseja assim fazer, aqui na descrição desse vídeo, logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você clicar e você vai ser direcionado para a página onde você vai poder saber como fazer parte desse treinamento que tem abençoado muitos professores aí no Brasil, tantos quantos que têm feito esse treinamento, tá bom? Bom, hoje nós vamos aí comentar a lição de número 6 e também nós estamos aí com um grupo de WhatsApp de professores de escola dominical, de superintendentes de escola dominical, para compartilhar as suas experiências, para passar talvez a fonte de estudo que cada um tem feito em relação à lição da escola dominical. Então, se você deseja participar desse grupo de WhatsApp, deixa aqui nos comentários o seu nome e o número de WhatsApp e diz eu quero participar, e a gente vai colocar você nesse grupo de WhatsApp aí para abençoar a sua dinâmica, enfim, aí a sua escola dominical. Hoje nós vamos então na pré-aula da lição de número 8, o desafio da criação de filhos. Meus queridos, é um tema muito importante. Por quê? Porque é desafiador, né? Você cria 5 filhos, nenhum é igual ao outro, né? Mas deve ter alguns princípios que regem essa criação, né? A gente sabe que a maneira de tratar é diferenciada, não a maneira de criar, porque a criação tem que ser baseada conforme os escritos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus coloca como parâmetro e direção para o nosso trabalhar, o nosso fazer. Então, isso é muito importante. Diz o texto áureo, né, da lição que o nosso comentarista colocou, ele coloca uma afirmação muito interessante, que eu faço sempre questão de dar ênfase quando eu estou ministrando a palavra de Deus, é que instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então observe que a colocação aqui é no caminho. Tem muitos pais que não estão no caminho e querem ensinar os filhos o caminho. Mas aí você está contrariando o que diz a Escritura, porque criar no caminho é diferente de apontar o caminho. Quando você aponta o caminho, você está dizendo a direção que o filho deve ir. Mas quando você ensina no caminho, você está pegando na mão do seu filho, você está conduzindo o seu filho, a sua filha, na direção que ele deve andar. Então essa é a grande verdade. Você não tem como ensinar para os seus filhos o caminho do Senhor se você não estiver nesse temor, nesse caminho. Você não tem como ensinar o seu filho o amor a Deus e a palavra de Deus se você não ama. Você não pode ensinar para o seu filho que a igreja é boa, sendo que você chega em casa e começa a tecer comentários negativos acerca do pastor, acerca da igreja, acerca dos irmãos da igreja. Então, é muito importante essa palavra ensinar no caminho. Enfatiza isso na sua classe. Isso é vamos dizer assim, de certa forma, é uma grande chave para a compreensão dessa lição, que é instruir os meninos, instruir os filhos no temor do Senhor. Aí na verdade aplicada, diz que o primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. Que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. Então, o primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. Então, onde se dá os primeiros aprendizados? No contexto familiar. É aqui no contexto familiar que se aprende, é no contexto familiar que promove-se a educação, a criação dos filhos. E isso é uma responsabilidade muito grande.
Nós devemos crer que para toda missão que nos é dada pelo Senhor, também Ele tem uma maneira de nos orientar, de nos instruir, de nos conduzir, não somente como proceder, mas para que também tenhamos êxito naquilo que formos fazer. Então a palavra de Deus nos orienta aí como proceder. Temos o objetivo 1 da lição. O objetivo 1 é mostrar que os pais devem preparar seus filhos para o futuro. Há uma responsabilidade nossa como os pais de quê? De preparar os nossos filhos para o futuro. Tendo em vista que os nossos filhos são heranças do Senhor, a gente vê Deus estabelecendo um requisito prévio aos pais. Para quê? Para que guardem os seus mandamentos e para que ensinem aos seus filhos a palavra de Deus. Educar é um dever dos pais e o lar tem por obrigação ser a primeira escola da criança. Isso tem que ser o lar. O lar tem que ser o primeiro ambiente de aprendizado. O primeiro ambiente em que os pais cumprem esse papel, essa tarefa que Deus confiou, essa difícil missão, porém totalmente gratificante. Porque tratando os filhos como herança do Senhor, nós vamos ser mordomos fiéis, né? E como mordomos nós queremos preservar aquilo que Deus nos entregou. Então o lar que abriga os filhos, as crianças, essas crianças que vêm ao mundo indefesas, inocentes, esse lar precisa proporcionar carinho, atenção, cuidados, ensinamentos certos, né? Para quê? Para que alcance-se o êxito, né? O papel do pai, né, é muito importante. É aquele que desde o nascimento vai acompanhar o filho até a formação desse filho. Então, o primeiro subsídio aqui da lição, o nosso comentarista coloca que Ciro e Yara Lima de Paula escreveram: Deus é o nosso modelo. Ele se apresenta como pai muitas vezes. Para quê? Para ilustrar seu cuidado, sua provisão, seu desejo de nos dar o melhor. Devemos então buscar a sua palavra, na sua palavra, que é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, para que seja desenvolvida e aperfeiçoada em nós a capacidade de sermos pais. As crianças completam a família como foi ordenado por Deus. Um dos maiores privilégios que Deus deu ao homem é o quê? É o de gerar filhos à semelhança do próprio Deus. Então, filhos são dádivas, é um presente de Deus. Filho é uma dádiva do Senhor. Então, temos que ter esse entendimento de que, recebida essa herança de Deus, precisamos cuidar com carinho dessa herança. Há uma outra colocação também que a Bíblia fala sobre os filhos, que diz que são flechas, né? Como flechas na mão do valente, assim é os filhos, né? Muitos pais querem obrigar os filhos a seguir onde eles fracassaram, mas isso não é bom. Nós devemos ter em mente que nem todos os filhos serão iguais aos pais. Por quê? Porque, aí diz aqui no subsídio, porque cada um dos filhos tem a sua própria personalidade. Cada um deve seguir o seu próprio caminho. A nossa missão é prepará-los e incentivá-los, apoiá-los e cobrar deles as responsabilidades. Agindo assim, a disciplina deverá conduzi-los a não repetir os mesmos erros. Nós não podemos irritá-los, mas corrigi-los em amor, como diz Efésios 6, 4, Colossenses 3, versos 2 e 1. Então, corrigir os filhos não é irritá-los, né? Não é ficar irritando, aquela ladainha toda que deixa o filho estressado, né? Aquela conversa mole, não se impõe um limite, uma regra, é aquela coisa frouxa, né? E não pode ser assim, porque isso traz um cansaço nos filhos. Os filhos não vê parâmetro nenhum para ser seguido. Então os filhos são o quê? São a continuidade da história da família. E não só da família, mas também das gerações, né? Porque ao longo da história bíblica a gente vê a importância na ênfase das atitudes que os pais têm de transmitir aos filhos os feitos e os mandamentos de Deus
para que estes também fizessem com as suas gerações vindouras, dando assim continuidade na formação das famílias que se fazem comprometidas com o Senhor, com o propósito de ter um povo nessa terra que viva na comunhão com Ele e o glorifique. Então, nesses dias, que o Senhor, nos dê a graça, porque nesses dias de tantas distrações e atividades, os pais que não disciplinam seus filhos e que não são realmente discípulos do Senhor, não se esquece de iniciar o cumprimento da missão de fazer discípulo em casa, com os seus filhos, para que cumpra na família da igreja o texto que está em Isaías 54, verso 13. Então, os filhos são a continuidade da igreja, a continuidade da história da família. O pastor Luiz Prates citou o Provérbios 31:1 ao escrever sobre a influência familiar. A influência dos pais é determinante sobre a conduta de uma família. Observe o que o provérbio diz. A profecia que lhe ensinou sua mãe. Ou seja, pais sábios deixam um bom legado para seus filhos, deixam uma boa fé, ou seja, uma fé forte e genuína, pois tem bastante cuidado com a herança que o Senhor lhes confiou. Que sejamos referenciais para as suas vidas, dando-lhes não somente o conhecimento da palavra, mas a prática das mesmas ações e palavras dentro e fora da igreja. Muito mais fora do que dentro, porque a nossa família nos observará quando nós não estamos na igreja. É dentro de casa que mostramos aquilo que ensinamos nos púlpitos, nas classes de escola dominical. É dentro de casa que a esposa vê se o marido realmente coloca em prática aquilo que ele prega na igreja e vice-versa. Então a vivência dentro de casa é muito importante. Objetivo 2 da lição, nós vamos ver que pede para que expliquemos acerca do respeito, dos limites e da honra que os pais devem ensinar aos seus filhos. Eu sou do tempo em que tomar bênção fazia parte do ensinamento de casa. Eu chego para o meu pai e digo, bênção pai. Chego para minha mãe e digo, bênção mãe. Então eu tomo a bênção dos meus pais. Esse relacionamento de respeito e de solicitação da bênção. Então, os filhos crescem, se casam, constroem suas famílias, vão levar aquilo que viveram nos seus lares. Então, aos pais cabe ensinar-lhes o caminho do respeito, dos limites e da honra. A minha filha, ela tem 8 anos, eu ensino ela a tomar a bênção do pai. Então, toda vez que ela encontra comigo, ela olha para mim, a bênção pai. E onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso dentro de casa. Então, nós devemos ensinar isso. E agora, queridos, há uma coisa muito importante. Os pais precisam impor limite aos seus filhos. Os filhos precisam de normas e os pais devem estabelecer essas normas, esses limites, corrigir com justiça, evitando serem movidos por ira ou raiva. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, impor limites é fundamental para a saúde emocional das crianças. Está lá em Provérbios 23:13. Muitos pais trocam a presença por presente. Porém, isso é um equívoco muito grave. Agradar continuamente também não irá prepará-los para a realidade e as adversidades da vida. A disciplina também é uma prova de amor que os pais podem dar aos seus filhos. Então, impõe os limites. Os filhos clamam por limites. Você observa que uma criança que, perto de alguém que impõe limite, ela tem um apreço, ela tem uma ligação. A minha esposa é muito severa, assim, e a gente vê às vezes as crianças na volta dela. O Jamie Camp escreveu sobre corrija seu filho enquanto há tempo. Ele diz assim que a Bíblia diz que quem não castiga o filho não o ama. Muitos pais e mães pensam que deixar a criança fazer tudo o que bem entende é uma prova de seu amor para elas, mas não é. É pelo contrário, Quando os pais disciplinam seus filhos, demonstram que os amam e querem melhorar a vida deles. E essa disciplina deve começar cedo. O resultado pode não aparecer imediatamente, mas com os anos os frutos serão colhidos. Disciplinar é um ato de fé que exige esforço, coragem, fidelidade e, acima de tudo, amor. O amor disciplina, o amor corrige, o amor impõe limites. Os pais precisam ensinar que os seus filhos devem respeitá-los, não somente a eles, mas também aos mais idosos, Os filhos devem chamar os pais reconhecer que os pais estão acima deles em nível. Olha o que o pastor Estevão Ângelo de Souza escreveu sobre o padrão
divino para os filhos. Honrar os pais é mandamento de Deus. E esse preceito divino é reforçado pelo Senhor Jesus em Mateus 15 e Marcos 7. Jesus insistiu no ensino de que honrar a Deus implica em honrar também os pais, e que aquele que assim não procede tampouco honra a Deus. Como honrar os pais? 1. Procurando agradá-los. 2. Demonstrando confiança neles. 3. Ajudando-os nas necessidades. E 4. Comportando-se dignamente. Coisa mais triste para um pai é ser desrespeitado, é ter a sua honra, né, comprometida, aquilo que ele confia ao seu filho. Então, se os filhos são desobedientes, né, eles estão fora dos princípios de Deus. Os filhos precisam ser obedientes aos pais no Senhor, né? E aqui vai ter um subsídio, eu vou pular essa parte, mas vamos ao ponto terceiro e último da lição, quando o nosso comentarista pede para que a gente ensine que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Os pais precisam parar de atribuírem aos avós as suas responsabilidades, né? O pai precisa entender que o provimento deve surgir dele, da mãe, né? Provimento, ou seja, aquilo que vai sustentar a casa e a família. Então os pais precisam ter essa responsabilidade. Não é avô que tem que dar o que os filhos querem, não é a mãe, não é o vô, não é a avó, não é o tio nem a tia, e nem os padrinhos. Então os pais precisam entender que há uma responsabilidade com eles. Os pais precisam entender que precisam passar tempo com seus filhos, buscando e mantendo os valores cristãos, conforme está aqui nesse subsídio de buscando e mantendo os valores cristãos. Os pais devem ser presentes, devem construir um relacionamento amigável já desde a infância. A psicóloga Fabiola Luciano relacionou alguns benefícios para os filhos que desfrutam o tempo de qualidade com os pais. Ela diz que melhora a relação com os pais, tornam-se mais seguros e confiantes, melhora a autoestima, melhora a disciplina, entre outros benefícios. Queridos, é responsabilidade dos pais a criação dos filhos. Nós precisamos transmitir aos nossos filhos exemplo em tudo e também, acima de tudo, segurança. A segurança para que eles possam ter aí o mínimo para a subsistência. Ciro e Yara Lima de Paulo, escrevendo sobre a criação de filhos, citaram Andrew Murrow, pastor e autor Os Filhos para Cristo. 1. Instruir é mais do que ensinar. Ensino lida com o saber. A instrução influencia. 2. Prevenção é melhor que cura. 3. Hábitos devem preceder princípios. Hábitos nas crianças preparam o caminho para a obediência por princípios. 4. Exemplo é melhor que preceito. Quando vivemos o que ensinamos, somos aptos para ensinar outros a viverem. E 5. O amor que atrai é o amor é maior do que a lei que exige. Então olha só que lindo e interessante esse subsídio, muito importante. É isso que nós devemos transmitir para os nossos filhos. Nós vamos ficando por aqui. Nós voltaremos aqui no canal Viva pela Palavra com o nosso próximo vídeo, quando vamos falar da lição de número 9. E na lição de número 9 nós vamos falar sobre o poder de Jesus para transformar a família. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, clica aí para se inscrever, clica no sininho para as notificações. Quer fazer o maior treinamento de professor da Escola Dominical do Brasil? Clica aqui embaixo para você saber como participar desse treinamento, tá certo? E compartilha aí os nossos vídeos, os nossos materiais no canal Viva pela Palavra, tá certo? Eu quero agradecer a oportunidade de estar com você, deixar um beijo forte no seu coração, e nós nos veremos aqui no nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente aula da Escola Dominical nessa semana. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.